Olá, muito boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Eu quero propor para vocês uma mudança essa semana. Eu gostaria que nessa semana nós trabalhássemos na segunda a matemática e usássemos um outro dia para usar para física. Por que disso? Porque geralmente as segundas é justamente o dia que eu estou aplicando aula por aqui e não a aula que eu estou tendo contato com vocês. Então, eu prefiro que use matemática e a gente tenha mais oportunidade, porque senão a física vai acabar ficando um pouquinho mais deficiente em relação às outras disciplinas por falta de um maior contato é, por aulas acompanhadas simultâneas por vocês, tá bom? Então hoje a gente vai fazer essa inversão. Nesta segunda nós teremos excepcionalmente a matemática e a partir da semana que vem a gente vê se continua mudado ou se mantém. Hoje é só para a gente poder diminuir, reduzir um pouco esse prejuízo aí, tá? Nós vamos usar hoje uma coisa que eu particularmente assistindo um vídeo sobre essa questão de sequência numérica, eu vi uma ilustração muito interessante. Eu acho que seria muito bom trazer para vocês entenderem direitinho como é que funciona essa questão de sequência numérica, mas quando se diz respeito à lei de formação. Então, o que a gente vai falar aqui agora é da lei de formação. Vocês lembram que sempre que tem uma sequência nós falamos da possibilidade de existir uma lei de formação para poder estar regendo, né, aquela sequência numérica. Só que agora nós vamos inverter isso. Eu vou trazer a ilustração que ele criou com palitos formando os triângulozinhos e a partir daí a gente vai produzir essa lei de formação para a gente, tá bom? Então, para isso, eu vou apresentar para vocês aqui qual foi a questão que ele confeccionou, que ele elaborou. Tá aí para vocês a questão já. E a questão, ela está dizendo o seguinte: observe as representações de gravuras de gravuras formadas por palitos. Estou relendo. Observe as representações de gravuras formadas por palitos. Vamos colocar formadas, né? Porque senão vai ficar errado o nosso português. O que é que eu tenho aqui embaixo? Eu vou começar por essa daqui. Eu tenho um triângulo e o meu triângulo é formado por 1, 2, 3 palitos. Então eu vou colocar aqui 3 palitos, tá bom? Aqui na frente eu vou ter um outro triângulo formado por 5 palitos. Aí você diz, cadê os 5? Vamos lá, no azulzinho, 1, 2. No vermelho, 1, 2. E tem um que serve para os dois no meio aqui. Então seria 1, 2, 3, 4, do meio 5, certo? No último triângulo nós temos a formação de 3 triângulos e são 7 palitos para essa formação. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Onde é que a gente vai chegar com toda essa questão aqui agora? O que é que eu vou apresentar para vocês em relação a essa questão? Então vamos lá. A primeira coisa é, eu vou dizer que esse 3 aqui seria a composição de 2 mais 1. Por que você está usando esse 2, professor? Porque é um número par que vai me dar uma condição de manter a minha sequência em ordem. Se eu colocar um número ímpar aí, talvez eu tenha dificuldade na formação da minha lei, tá? Então, eu tenho aí 2 igual, ou 3 é igual a 2 mais 1. Baseado nisso, lá na frente, eu vou fazer o quê? Eu já tenho o triângulo anterior, 2 mais 1. Só que 2 mais 1 desse aqui agora não dá 5. Então, dá quanto? Dá 3. O que é que eu posso acrescentar? Mais 2. Eu vou repetir tudinho isso aqui, para não ficar dúvida para vocês, tá? Eu pegando a parte lá de trás, qual é a parte de trás? Quem forma o 3? 2 mais 1, certo? Então eu coloco aqui, ó. 2 mais 1. 2 mais 1 dá quanto? 3. Só que é para formar quanto? 5. Então, o que é que falta para o 5? Acrescentar isso aqui. Aí fica 2 mais 2, 4 mais 1, 5.
Seguindo essa lei, se eu for apresentar para o 7, eu pego o meu último, certo? Coloco aqui na frente. 2 mais 2 mais 1. Formei o quê? 2 mais 2, 4 mais 1, 5, que é o anterior. 5. Para chegar em 7, faltam quanto? Faltam 2. Então a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Olha só que coisa bem interessante. Eu vou pegar o que é o antecessor dentro do atual, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho o que? Eu vou colocar destacar de amarelo, tá bom? Eu tenho o que aqui? 2 mais 1. O que é que eu tenho aqui? Espera aí, rapidinho. 2 mais 1. O que é que eu tenho no último? 2 mais 1. Então, eu tenho aí, sempre estará lá dentro do outro. Mas tem uma coisa bem interessante que é justamente essa parte que a gente está fazendo. Se nesse primeiro aqui, eu tirasse isso aqui, quer ver? E deixasse assim. Olha o que é que eu vou tentar trazer para você. 2. Aqui 3. E vou tirar nesse último aqui também. Espera aí. Tirei. Espera aí. Deixa eu só desfazer tudo isso aqui rapidinho. Colocando para não perder muita lógica. Da forma que eu estava tentando aqui é complicar para a cabeça de vocês. Pronto, deixa eu voltar para onde eu estava e manter a lógica que está, tá? Então, pronto. Eu tenho o 2 mais 1 está dentro de todos eles. O que é que eu quero que você entenda agora? Eu vou colocar que o que nós estamos procurando é a quantidade de palitos. Eu vou colocar a letra P para representar, tá bom? Depois que eu coloquei a letra P para representar, deixa eu fazer uma coisa aqui, para poder facilitar a nossa vida. Pronto, depois que eu coloquei para representar, eu vou colocar para a gente criar a nossa lei de formação. O que é que eu tenho em comum em todos os nossos triângulos lá em cima? Vou começar apresentando para você e você vai me dizer se está certinho ou não. Ó, aqui eu tenho um 2. De novo eu tenho 2. E de novo eu tenho 2. Então, em comum, nos três aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número 2. Quando eu tirar o 2 de cada um deles, eu vou ter uma outra coerência nisso daí. Aí você diz, que coerência é, professor? Aqui eu tenho o número 1. Eu vou colocando de outra cor agora, para não misturar. Aqui eu tenho o número 2. E se você parar para pensar, o que é que essa lógica está me dando? Quantos triângulos eu tenho aqui? 1. Quantos triângulos eu tenho aqui? 2. E aqui nesse aqui agora, eu tenho 3. Então eu posso colocar que é justamente o número 2 de amarelinho nosso multiplicado pela quantidade de triângulo que nós estamos achando. E por último, eu estou somando com quem? Com o número 1 que aparece no final de todos eles, certo? Então fica assim. Isso que nós acabamos de criar aqui, ela é justamente a nossa lei de formação. Ela é quem está regendo todos os nossos triângulos. Aí você fala, como é que vai ser provado isso? Eu vou tirar tudo lá de cima, para ficar bem interessante para você entender. Por exemplo, o primeiro P. Quantos palitos eu tenho?
eu vou te perguntar. A lei de formação é 2, certo? Mais 1, que é igual a 3. É a quantidade de palitos que eu tenho lá em cima no primeiro. Vamos para o segundo. Eu vou copiar essa aqui na frente. Espera aí. E vou copiar na frente, porque à medida que a gente for fazendo embaixo, a gente vai relacionando com o que está lá em cima para facilitar. Agora vamos para o segundo P, quantidade de palitos que nós estamos procurando. P é igual a 2. Quantos triângulos eu tenho lá em cima? Tenho 2 triângulos, um azul e um vermelho. Vezes 2, que é igual, mais 1, que é igual. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Quantos palitos eu tenho lá? 5 palitos. E vamos para o último agora, para ver se isso vai realmente bater com a nossa continha, tá bom? Então, é passo a passo, para vocês estão acompanhando, certo? Aqui do lado da tela, como é que a gente foi criada essa lei de formação. Eu coloco 2 da nossa fórmula, multiplicado, quantos triângulos eu tenho lá em cima? Eu tenho 3 triângulos, 2 azuis e um vermelho, vezes 3 mais 1. A pergunta é, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Está condizente esses valores com os valores que nós encontramos lá em cima? Tá sim. Então, o que é que ele criou de interessante nisso aqui tudo? Ele partiu da quantidade de palitos, buscou uma coerência, uma lógica para a coisa e criou a questão. Simples. Entendeu como é que ele fez? Ele pegou 3 palitos e formou um triângulo. Depois ele pegou mais 2 e fechou esse triângulo, formando 2 triângulos, na verdade, com 5 palitos, com 7 palitos. E à medida que for criando triângulos, vai aumentando a quantidade de palitos. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu tenho um triângulo formado por 5 palitos, ou por 3 palitos. Eu tenho esses 2 que vocês estão vendo aí do lado, formado por 5. Esses outros 2 formado por 7. Aí você fala, professor, for 4 triângulos, vai dar 9. Se for, e vai aumentando de 2 em 2, concordo? E 20. Eu vou ter que ir somando tudo? Não, eu vou pegar a lei de formação que ele criou e faço a minha continha e resolvo. Quer ver a lei de formação? Vamos colocar ela aqui embaixo? Pronto. Aqui eu coloquei de novo a lei de formação. Só que a gente vai constar aqui a lei de formação como resposta, tá bom? R de resposta igual. Então vamos lá. Resposta. Vamos para a quantidade. Eu quero saber a quantidade de palitos. Só que a minha quantidade de palitos agora é o 2 multiplicado pela quantidade de triângulos que eu quero. A questão aqui embaixo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Para já ficar como resposta. Espera aí. Ctrl X aqui. Pronto. Vou cortar isso daqui também. Eu vou colocar aqui embaixo. Pronto, está no lugar já. Então, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho 2 vezes. Agora eu vou colocar aqui ó, na cozinha que está a pergunta, para ficar mais fácil da gente entender. Quantos triângulos ele está me pedindo ali? 20 mais 1, que é igual. Eu vou colocar o 20 também de vermelho. Por que eu vou colocar de vermelho? Para entender que é o 20 da questão, tá? É esse 20 que eu vou destacar aqui agora, ó. É ele que está aqui embaixo também. Então, o que é que eu faço? 2 vezes 20, 40. Mais 1, 41. Achei a minha resposta. O que é que está de fantástico, de inédito, de especial nessa questão? Essa questão, deixa eu aumentar aqui o tamanho da nossa resposta. Essa questão, essa ilustração criada pelo professor no YouTube, ela foi fantástica para você entender que ele, com 3 palitos, com 5 palitos, com 7 palitos fez, mas que ele queria uma quantidade de 20 triângulos. Ele não queria mais uma quantidade só de 4 ou 5, como estava seguindo aquela ordem. Ele já pediu agora
20 triângulos. E agora, nesse caso, o que é que acontece? Nesse caso, é a opção que ele teve foi criar uma lei de formação. Aí você diz, professor, mas eu poderia ir aumentando de 2 em 2 até chegar no 20. Eu sei que você pode fazer isso. Mas só que a lei de formação poupa você de ter que criar até chegar nesse ponto. Aí você me pergunta, será que o professor vai colocar para a gente criar a lei de formação através de palícias e dessas coisas? Não. Qual é a ideia principal aqui? A ideia principal desse texto, dessa ilustração, é duas. Uma, mostrar para você que a lei de formação determina, ela é capaz de determinar quem é, como encontrar um número lá na frente, na nossa sequência, certo? Que ela facilita isso. E outra coisa, que o conteúdo que a gente está estudando, nós estamos estudando, mas existe a possibilidade de trabalhar com ele através de fórmulas, ilustrações e coisas desse tipo, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Nós temos nesse momento a formação da nossa lei e que a gente acabou de desenvolver baseado, vou avisar, não é criação minha, é criação de um professor, de uma aula que eu vi no YouTube. Eu esqueci até de pegar o link e o nome deles não mencionar para vocês aqui agora. Mas só foi uma forma de ilustrar o que a gente está aprendendo a respeito de sequência numérica. Não é, vocês lembram da primeira aula? Era 2, 4, 6, são números pares. Aí vinha 3, 5, são números ímpares. Não, aqui agora a gente teve de forma muito prática, muito clara, uma ilustração de 3 triângulos, mas que a gente queria de 20 triângulos. O professor criou em cima da lei e depois dele criar a lei, ele descobriu quanto seria 20. E é possível descobrir de quanto? 40, 50, a quantidade de triângulos que você entender por que ele criou essa lei. Eu sei que você não entendeu claramente como foi criada essa lei. Eu tentei mais ou menos manusear como ele fez lá, mas o importante é você entender que existe a possibilidade de você criar uma lei de formação e além de criar essa lei de formação, você também tem a facilidade de depois dela pronta encontrar números bem mais adiante que seria mais complicados de encontrar se você fosse colocar triângulo, triângulo e mais triângulo em cima para poder entender, tá bom? O que é que eu vou desafiar você agora? Eu não vou fazer a maldade de pegar uma outra questão, mas o desafio é simples. Eu vou pegar essa mesma questão que nós fizemos aqui, tá? Vou colocar ela aqui embaixo. E é simples, eu não vou mais. Eu vou agora pedir para vocês somente a criação que se fossem 27 triângulos. Então você vai me dizer quantos palitos são necessários para formar 27 triângulos. Vocês viram, né? Como é que ficou fácil depois que ele criou a lei de formação. Eu vou escrever aqui na frente para vocês lei de formação, que existem outros nomes também, sem ser lei de formação, que vocês vão encontrar por aí algumas vezes, tá bom? Mas eu vou deixar essa questão, aguardo mais uma vez a resposta lá, e assim que vocês me derem a resposta, eu vou confirmando a presença de vocês e o entendimento de vocês, tá? Bons estudos e a gente usa uma aula de matemática para física durante a semana. Valeu, gente. Forte abraço para vocês. Até mais. Tchau.